Olá, bom dia. Meu nome é Jonathan Matheus Marinho Sanches. Eu vou apresentar meu TCC com o tema de A Influência dos Agregados Reciclados na Qualidade e Composição do Concreto de Cimento Portland. De antemão já peço desculpa pela minha voz, estou meio gripado. Bom, vamos lá. Os resíduos gerados na sociedade moderna têm se tornado um problema muito grande e difícil de ser resolvido no decorrer do tempo. Quanto mais a sociedade se moderniza e mais a tecnologia avança, mais resíduo é gerado e a construção civil é, em grande sua maioria, a maior geradora de resíduo. Sabemos que o tema sustentabilidade é discutida muito nas pautas de reunião mundial e, a favor disso, o tema vem para acrescentar ainda mais, visando a substituição do agregado natural por agregado reciclado, tornando-a mais sustentável por reutilizar materiais já descartados no canteiro de obra na fabricação do concreto, seguindo todas as normas, né? Os cientistas e ambientalistas tentam consertar tal agravante criando leis para descartes corretos desses resíduos ou até criando formas para reciclagem e reutilização desse material. O CONAMA número 307 de 2002 e a NBR 15116 de 2004 vêm para ajudar nesse contexto. Para tal, esse TCC se valida a partir de uma revisão bibliográfica que abrange desde os anos 80 até os dias atuais. O objetivo da minha pesquisa tem como objetivo geral dessa revisão é analisar se o concreto de cimento Portland produzido com agregado reciclado é viável financeiramente e estruturalmente. O meu objetivo geral é analisar a viabilidade dos agregados reciclados. O meu específico, primeiramente, é conceituar as propriedades do concreto, que a gente vai usar depois para comparar entre o concreto que foi utilizado no agregado natural e o agregado reciclado. Entender sobre a reciclagem e reutilização de materiais de RCD, que é o resíduo de construção e demolição, e dar uma analisada entre os custos do concreto, correto? Bom, começando aqui a conceituar as propriedades do concreto, o concreto pode ter duas propriedades, no estado fresco e no estado endurecido. Vamos começar pelo seu estado fresco. Bom, a trabalhabilidade é a propriedade do concreto da argamassa recém-misturado, que determina a facilidade e a homogeneidade com a qual podem ser misturadas, lançadas, adensadas ou acabadas. Existem fatores que influenciam a trabalhabilidade do concreto. Dentre elas estão o consumo de água, agregados utilizados, consumo de cimento, dentre outros. O slump é a que verifica a trabalhabilidade. É chamado de abatimento do cone, como podemos ver nessa imagem, né? Por uma regra medida o quanto a massa do concreto abaixou devido ao quanto que foi colocado. É chamado de abatimento do cone esse teste. Outra propriedade é a consistência, também medida pelo abatimento do cone, e é muito parecido com a trabalhabilidade. A diferença é que quando muda o grau de umidade que determina a consistência, também se transforma suas propriedades plásticas, permitindo assim que o concreto se transforme mais, se deforme, melhor dizendo, mais ou menos sob tensão. Também temos a exudação e a segregação. A segregação é quando a areia se separa da massa, e na exudação é quando a pasta de cimento se separa da argamassa. Aí varia muito pelo transporte que foi utilizado, pelo agregado, pelos materiais. Agora falando do estado endurecido, a durabilidade equivale à capacidade da estrutura do concreto conter as influências ambientais e as cargas solicitantes a partir do início dos trabalhos, sempre levando em consideração a segurança, estabilidade e aptidão em serviço no decorrer da vida útil da construção. A resistência à compressão é a nossa mais importante propriedade. É o parâmetro que norteia o dimensionamento de um elemento estrutural. Assim, quanto melhor o controle de qualidade do material, maiores serão as chances de que o comportamento estrutural dos elementos ao longo dos anos esteja de acordo com as diretrizes do projeto. A propriedade depende de fatores quanto à sua composição, levando em consideração a relação água-cimento, o consumo e a categoria de cimento utilizado, entre outros, o agregado utilizado, as condições de cura, a forma em que foram feitas as cargas e para quais são as suas aplicações, entre outros. E a permeabilidade é regida pela norma da ABNT 10786 e ela se baseia em um coeficiente que expressa a velocidade que a água percorre lentamente o corpo de prova de um concreto. Falando um pouquinho sobre o nosso RCD, não é de hoje que a reutilização e reciclagem de resíduos provindo da construção civil é debatida. Em 86, Pinto já falava sobre a gestão de RCD e seu devido descarte ou reutilização. Com o alto crescimento da população e o descarte incorreto dos resíduos,
é cabível que se tenha uma política adequada e ambientalmente sustentável para o resíduo, a modo de preservar os recursos não renováveis e valorizar os materiais nobres. O CONAMA fez a sua resolução número 307 em 2002 para regir toda essa situação, já que os nossos resíduos são descartados incorretamente e também eram misturados com o nosso solo, né, podendo comprometer todo um ecossistema. Então essa resolução veio para dividir os nossos materiais em quatro classes, A, B e C, como podemos ver aqui na imagem, né? E cada componente na sua classe. As classes inertes, que é a A e a B, essas podem ser recicladas. E a C e a D são não inertes. E elas têm que ter o seu depósito correto, certo? A quantificação do RCD pode ser dada em três maneiras: por área construída, pela movimentação de carga e por monitoramento de carga. Essa última é a mais complicada de todas, visto que há pouca fiscalização eficiente nos movimentos de massa dos RCDs, e ele acaba sendo encoberto num ambiente urbano. Na cidade pequena, a desinformação sobre o número de RCD pode levar a uma grande dificuldade de aprender sobre este material, porque o plano diretor centraliza todas as suas ações no RSU, que é os resíduos sólidos urbanos, e tudo acaba se misturando e se tornando um só, indo para aterros sanitários que não são próprios para isso, tendo botaforas que às vezes são clandestinos, não são próprios para isso, e acaba contaminando o solo e abrangendo muito micro-organismo patogênico no local. Em contramão a isso, as cidades de médio e grande porte têm se tornado melhor perante a situação e dado uma atenção mais elaborada a essa problemática. Isso porque o RCD nessas cidades chega a representar cerca de 67% do total de massas do RSU. Aqui. O RCD pode causar muitos impactos ambientais, seja pela extração de matéria-prima para o uso da construção civil, isso porque a mineração e o processamento de materiais geram impactos tal qual o desmatamento, a erosão e a poluição do ar e da água. E sabemos que o setor da construção civil consome em média mais de 210 milhões de toneladas anuais de agregados naturais. Isso porque esse estudo foi feito em 2017 e hoje é capaz de ser mais ainda. É em torno de mais de 210 milhões de toneladas. A utilização do RCD só se firmou mesmo após a Segunda Guerra Mundial, depois de entulhos e entulhos de montanhas e montanhas de entulho sobre a cidade, né? O processo de separação, o processo de separação e processamento da RCD foi inspirado em tecnologia utilizada há muito tempo no beneficiamento do minério. Ele consiste na moagem, na trituração e no peneiramento do RCD. Nas usinas de RCD, o material chega e já passa por um processo de triagem inicial, como podemos ver na imagem ao lado aqui. Os procedimentos e equipamentos utilizados no processo podem afetar as características do RCD, tais como classificação e composição, teor de impurezas, granulometria, forma e resistência. São três os tipos de britadores: os de mandíbula, que é os mais adequados para o fornecimento do concreto leve, o de impactos e os cônicos. Esses são considerados melhores para a produção de agregados com a destinação de pavimentos, também para britar concretos convencionais e de altas resistências. Agora, comparando propriedades entre os concretos, tanto o natural quanto o agregado reciclado, geralmente é aceitável que quanto menor a qualidade do concreto original, menor será a qualidade deste produzido através da moagem e britagem. 50% dos agregados reciclados possuem argamassa aderida ao agregado natural, e essa argamassa antiga acarreta numa perda de desempenho. Um concreto produzido com agregado reciclado, e nele há uma interface entre o agregado natural e a argamassa antiga, e uma interface entre a argamassa antiga e a nova argamassa, como podemos ver aqui na imagem lado. Esse é o núcleo de um átomo de um concreto reciclado. A gente tem o agregado natural no centro, aí vem a antiga zona de transição, e aí ele faz uma nova zona de transição. E é nessa que ocorre a perda nossa de desempenho. Agora, logo, faz-se necessário entender o comportamento desse material com relação a algumas propriedades, tanto da natureza mecânica quanto da relação à sua durabilidade. Os agregados reciclados possuem uma massa específica menor do que os naturais. Bom, vamos ver aqui que a maioria das propriedades vão sofrer minoração, se comparado com agregados naturais. Bom, mediante a isso,
Os autores encontraram um decréscimo na massa específica do concreto de 7 a 5,5 menor. Os concretos fabricados a partir do agregado reciclado apresentam uma trabalhabilidade menor também, podendo variar de 15 a 25%, e alguns autores encontraram até 50% no caso de Bairigui. No caso da porosidade, absorção de água, permeabilidade e volume de vazios, as pesquisas afirmam que os concretos obtidos através de agregados reciclados têm uma alta percentagem de meso e macroporos, incluindo que há uma maior tendência à absorção de água e à lixiviação, e a porosidade também aumenta, visto que o agregado reciclado é mais poroso do que o natural. Na resistência à compressão, segundo a completa revisão bibliográfica de Cabral, feita em 2007, pegando autores renomados, esse valor pode chegar a 45% de perda da resistência. Já alguns autores encontram uma majoração de 33%. Tal discordância pode acontecer em função de determinadas variáveis que ocorrem no processo de beneficiamento do agregado, tal como o tipo de britador utilizado, ou os agregados produzidos, o tipo de cimento utilizado, entre outros fatores. A compreensão do módulo de deformação do concreto é extremamente importante, já que este é utilizado no cálculo estrutural para prever as flechas máximas. Alguns autores encontraram valores que variam numa perda de 15 a 45%, o que é bem comprometedor. Na resistência à tração, alguns autores obtiveram reduções na faixa que variam entre 6 e 15%. A perda dessa propriedade do concreto é mais sentida e observada quando os dois agregados são substituídos, podendo chegar até a 20%. Essa redução aparenta ser provocada pelos agregados reciclados. Isso explica-se porque a resistência à tração considera muita aderência física entre as partículas. Com os agregados reciclados tendem a ter uma boa aderência entre a pasta e ao agregado, a zona de transição do concreto tende a ser muito boa. Já na resistência à abrasão, os valores encontrados também são menores. Se substituído 100% dos agregados, 25,8% é perdido na resistência à abrasão. Já na retração por secagem, que é a perda de água na massa do concreto, é encontrado uma perda de até 100% no caso de alguns autores. Isso é muito, isso é muito ruim para o concreto. Tendo em vista que o agregado reciclado irá afetar na composição e na força estrutural da argamassa, ele poderá ser usado em pavimentação e em concretos não estruturais. Isso está descrito na ABNT 15116 de 2004. Agora falando um pouquinho sobre o aspecto econômico. Se analisada economicamente a reciclagem, ela se torna uma alternativa vantajosa por existir uma possibilidade de conversão de uma fonte de despesa para o setor público e para os construtores em uma fonte rentável. Mas também é necessário que se tenha público ao qual deseja investir no produto, a famosa oferta e demanda, né? Em um estudo de caso realizado em um trabalho, Frasson Filho e Faria, em 2016, desenvolveu um projeto em busca de avaliar o comparativo de preço entre os agregados. Em busca disso, usaram a pavimentação de uma estrada como referência para nortear seu trabalho. Para os agregados naturais, a tabela da SINAP foi verificada e levada em conta as cotações. Já para os reciclados, foram cotados valores das usinas de reciclagem de Getúlio. O preço varia entre 55% do material natural, ou seja, o valor do agregado reciclado foi de R$ 31,00 o metro cúbico, enquanto o preço do natural é de R$ 56,00. A maior composição do valor se dá pelo transporte, que consiste num alto valor. Nas considerações finais, em busca desse objetivo, claro, o tema de transformação do resíduo de construção e demolição em agregado é uma proposta motivadora para o futuro social. Dessa maneira, o estudo compreende contribuir para o avanço da construção civil, transformando-a em mais sustentável e visando agredir ainda menos o ambiente. Até determinado ponto, a troca se torna viável sim, mas é aqui que pode ocorrer as variáveis. Na norma, deixa entendido que tal concreto não pode ser utilizado para fins estruturais. Mas, por exemplo, no uso de pavimentação de uma grande área ou até no uso da pavimentação em estradas, se torna assim algo a se nascer, uma vez que seu custo é reduzido e é uma técnica que ajuda a preservar o meio ambiente. Aqui estão minhas referências. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.